dia é trazer a identidade do céu na terra. Eu pus as minhas palavras na tua boca, e eu te protegerei para trazer novos céus e nova terra. Oséias capítulo 4, vamos ler o verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela ministração do Cote hoje cedo, obrigado por essa igreja viva, que é um farol para essa cidade, um farol para o Brasil. E hoje, Senhor, queremos lidar com raízes, motivações, com coisas que precisam ser acertadas a fim de que alcancemos o nosso destino, nosso chamado, nosso propósito, nossa vocação, o Teu desígnio para nós. Hoje, Senhor, sonda os nossos corações e nos conhece, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos da vida. Hoje, corrige a nossa trajetória, alinha o nosso espírito com o Teu melhor, com o Teu sonho, o plano do Teu coração, aquilo que foi escrito e determinado quando nenhum dia ainda havia, no dia eterno. Celebramos esse dia, celebramos esse tempo juntos, a comunhão, o partir do pão, as orações. Oramos em nome de Jesus. Eu quero ser um pouco mais reflexivo hoje. Eu entendo que nós precisamos alinhar nossos corações, precisamos corrigir nossos motivos por vezes, acertar nossos caminhos, a fim de alcançar o potencial pleno que nos foi destinado. O que a Bíblia fala é que o pecado é um estado onde todos os seres humanos foram postos. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Cristo fomos redimidos, e a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas o pecado sempre fez a terra chorar. O pecado que se pratica na terra faz a natureza penar. O pecado afeta os homens, os animais. A Bíblia diz que até os peixes perecem por causa do pecado. Hoje, nunca houve tantos transtornos emocionais, tantas psicopatologias, tanta gente enlouquecida, paranoica, esquizofrênica, psicótica, histérica, transtornada emocionalmente, desagregada, desnorteada, desgovernada, perdida, adoecida, desiludida. Muitos dos nossos jovens estão drogados, prostituídos, bêbados, angustiados, deprimidos, escravos do mercado de consumo, entrincheirados nas sedições e seduções desse mundo. Isaías diz que toda a cabeça está ferida, desde a planta do pé
até a cabeça não há coisa sã, cabeça ferida, pensamentos feridos, sistemas de crenças corrompidos, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem amolecidas com óleo. Isaías diz: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A terra está ferida, golpeada, machucada, espoliada, adoecida e encharcada de patologias. E nós, a igreja, somos responsáveis por redimir a terra. Nós somos a esperança do mundo, como diz Bill Hybels. A igreja local é a esperança do mundo. Mas como se chama a nossa terra? Em Josué 7, nós vemos que o local onde Acã pegou os artigos destinados à destruição, ficou sendo chamado de Vale de Acor, o Vale da Perturbação. Algo que foi feito na terra, batizou a terra com aquele nome. Em Números 13, nós vemos um cacho de uvas tão grande que se chamou o lugar onde foi encontrado o Vale de Escol, que significava cacho, em referência ao cacho que tinha sido encontrado na terra, uma referência positiva. Em Atos, a Bíblia diz que o campo onde Judas cometeu o suicídio passou a se chamar de Aceldama, o campo de sangue. Quando eu falo Hiroshima, o que você pensa? Quando eu falo em Fukushima, o que você pensa? Quando eu falo em Chernobyl, o que você pensa? Quando eu falo de Brasil, como se chama a nossa terra? O Brasil é conhecido como o país do samba, do futebol, do carnaval, por vezes das mulheres seminuas, campeão nos acidentes de trânsito, nas mortes por armas de fogo. Como se chama a nossa terra? Eu fiquei sabendo que Araçatuba se chama a terra do boi gordo. E a pessoa que estava hoje me trazendo disse: a terra do boi gordo, que não tem boi, só tem os donos do boi, que foram embora. Como chama a nossa terra? Chama a minha cidade Brasília de a Ilha da Fantasia, a cidade dos corruptos, a capital dos marajás, a cidade da nova era, da nova espiritualidade, a capital do terceiro milênio. Eu quero dizer não a isso tudo. Nós devemos dar nome às coisas, nós podemos nomear. Deus deu poder a Adão para dar nome aos animais. Nós damos nome aos nossos filhos, nós damos nome à nossa terra. A Bíblia diz que sob o domínio dos cananeus a terra vomitou para fora de si seus moradores por causa das suas práticas abomináveis. Já viu uma expressão tão dramática como a terra vomitou seus moradores? Jesus disse que a terra sofreria dores de parto, haverá fomes, guerras, terremotos. Isso é só o princípio das dores. Paulo afirma que a natureza geme e que a criação suporta angústias até que os filhos de Deus sejam manifestos. Então, a Bíblia diz que a terra fica de luto. Jesus disse que a terra é automatê, ela nos entrega de volta no automático que nós damos para ela. Se nós damos veneno, ela nos dá veneno de volta. Então a terra pranteia, a terra geme. Sodoma era uma terra destinada à destruição por causa da depravação e devassidão moral. Nínive foi advertida que seria julgada caso a cidade não se arrependesse, e se arrependeu. 40 dias a cidade será subvertida, 40 dias e a cidade será subvertida. Se arrependeu por uma geração, mas 100 anos depois caiu, porque não foi capaz de manter seu arrependimento. Da mesma forma você vê o rei Asa, o rei Ezequias, o rei Josias, que promoveram reformas, mas por causa do acúmulo do pecado, Israel caiu na mão dos babilônios, e a filha de Sião foi levada cativa. E Jeremias traz os motivos disso. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem.
mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Terra contaminada. Para você ter ideia, a coisa era tão séria que quando a pessoa morria entre duas cidades, o sacerdote media a distância da cidade mais próxima, a fim de oferecer expiação pelo sangue que foi derramado inocente, para que aquela cidade não ficasse contaminada e não se exigisse, porque as forças do mal, elas se fortalecem pelo sangue derramado do justo. As forças do mal se fortalecem pelo pecado praticado na terra. A igreja tem que invocar o tribunal da corte do Calvário, a fim de remir e redimir a terra. Jeremias 12 diz que a terra está de luto. Até quando estará de luto a terra? Uma terra de luto. E se secará a erva de todo o campo. O pecado praticado por Saul foi cobrado na conta de Davi, ainda que Davi não soubesse o que tinha acontecido na época, quando Saul, depois de ter feito aliança com os heveus, foi lá e matou os heveus, tendo feito aliança com eles. Então não chovia na terra, a terra estava amaldiçoada por conta de um rei, um líder, um governante, que fez as coisas erradas, e era necessário remir, redimir, restaurar, curar a terra, a fim de que ela pudesse outra vez ser abençoada. Uma das coisas que a Bíblia diz como maldição lá em Deuteronômio 28 é que o céu seria de bronze e a terra seria de ferro. Terra de ferro, um chão de ferro. Mas de quem é a culpa? Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e ele deu aos seus filhos. Nós recebemos a terra como mordomos, cuidadores, somos ocupantes, administradores. Jesus contou a parábola da vinha, que cercou de uma sebe, colocou nela um lagar, deu aos homens para que eles pudessem produzir o fruto e entregar o fruto ao lavrador. E então eles foram lá e maltrataram os seus enviados, depois mataram seu filho. Gênesis 2 diz que o nosso chamado foi sempre cuidar, cultivar. Cultivar vem da palavra culto e vem da palavra cultura. Cultivar é produzir uma cultura. Cada igreja local em cada cidade deve promover uma cultura. O tabernáculo de Davi, ao invés do que muitos pensam, não era uma coisa focada em dentro, onde haviam 3 turnos de adoração, e a igreja se tornou simplesmente, o tabernáculo era simplesmente um gueto de sobrevivência ou de preservação de uma subcultura local. O tabernáculo de Davi exportava a cultura de dentro para fora. Ontem eu falei sobre avivamento e hoje eu estou falando sobre reforma. O tabernáculo de Davi levava para fora das 4 paredes um ambiente profético que transformava tudo ao seu redor. A igreja é responsável não de se transformar numa estrutura que busca sobrevivência, mas numa estrutura que transforma a sociedade, criando uma cultura. Eu fico perguntando que evangelho é o nosso, que nós estamos pregando, quando nossas igrejas crescem no Brasil e nós não abaixamos os índices de criminalidade, quando as pessoas continuam sendo corruptas, quando as pessoas continuam sendo doentes, quando as pessoas continuam sendo depravadas. Eu fico pensando que evangelho é o nosso, que ainda não transformou a nossa mídia, nossas estruturas sociais, não transformou o nosso sistema educacional. É claro que nós estamos no caminho para isso, mas por vezes, o nosso evangelho se tornou um evangelho falso, onde ao invés de ser a luz do mundo, nós nos tornamos a luz da igreja. Ao invés de ser o sal da terra, nós nos tornamos o sal do céu. Gênesis nos fala que nós somos arredentários do planeta, somos zeladores, locatários, mordomos da terra. Mordomia vem do latim, que se refere a uma pessoa que cuida da propriedade e dos bens de outra pessoa.
O mordomo é alguém responsável pelos bens de outrem. Como José era mordomo de Potifar, assim o homem é mordomo das coisas de Deus, todos os homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. E esse é o mandato cultural. E aqui começa a minha mensagem. Gênesis, capítulo 1 diz que Deus criou o homem macho e fêmea, e não tem como contemporizar isso. Quando nós falamos sobre casamento entre homem e mulher, e isso, somente isso, nós não estamos brigando por outra coisa senão por um modelo civilizatório. Se você muda essas condições, você volta à barbárie do século II. Você volta àquilo que fora o Império Romano, que Rodney Stark, professor de religiões comparadas da Universidade de Washington, vai dizer que foi justamente o cristianismo que acabou com o aborto. Foi a fé cristã que acabou com o incesto, o sexo entre pais e filhos. Foi a fé cristã que acabou com a pedofilia. A fé cristã criou esse modelo social, familiar, papai, mamãe e filhos. Nós vivemos numa sociedade ocidental, uma civilização ocidental judaico-cristã, com o modelo papai, mamãe e filhos. Foi assim que deu certo. É assim que nós construímos uma civilização científica, tecnológica, avançada, como nenhuma outra da história. Me pergunte onde estão as outras civilizações. Ou que países estão no topo e no ranking da prosperidade do IDH do mundo, se não são países cristãos e aqueles que copiaram o nosso modelo, como China agora e antes o Japão. Fomos feitos à imagem de Deus para ser fecundos, multiplicai-vos, sujeitai a terra e dominai. Vishal Mangalwadi diz que você não pode dominar algo que você adora. Portanto, os hindus adoravam a natureza e eles não poderiam controlar a natureza. Mas nós recebemos um mandato cultural de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam sobre a terra, dominar a terra e sujeitá-la em adoração ao Criador. E por isso construímos aviões, construímos prédios, edifícios, transformamos areia em microchip, estamos descobrindo tesouros encobertos, riquezas escondidas estão sendo mostradas. O futuro do planeta é transformar esse mundo em um lugar sem pobreza mediante a tecnologia, que era o que Deus falou para os antigos hebreus. Quando eles entrassem na terra, deveriam cavar o cobre das montanhas, deveriam descobrir as riquezas que existiam na terra. E Deuteronômio capítulo 15, verso 4, tem um texto radical que diz: não haja nenhum pobre no meio de vocês. Um texto radical: não haja nenhum pobre no meio de vocês. A grande questão relacionada à mentalidade judaica é que dentro do Talmud estava escrito: a miséria é pior do que 50 pragas. Ela nunca foi uma prática cristã. Ser miserável, ser pobre, nunca foi ser humilde. As pessoas olham para a pessoa sem posse, sem riquezas, e dizem: olha lá, aquele sujeito é humilde. Humilde não, a humildade só pode ser testada no sucesso. Nós sabemos se uma pessoa é humilde quando ela foi erguida, levantada, quando ela tem do que se orgulhar. Mas nós pegamos muitos valores pagãos, e eu falo isso um pouco no meu livro Metanoia, e transformamos em supostamente valores cristãos. Então, nosso chamado era preservar, cuidar da criação, nessa oicologia, a partir do oiko, que é a casa como a ordem inicial. Deus, na sua sabedoria, fez a família para que a partir dela a sociedade fosse construída. Uma civilização com famílias poderosas é uma civilização poderosa. Estude a história das civilizações, você vai ver que quando a família é colocada sob júdice, quando a família fracassa, a civilização cai e ela deixa de existir. Isso na próxima geração já. Deus
Ele fez o homem à sua imagem, entenda. Os antigos reis colocavam imagens de si mesmos para representar sua soberania nos vastos confins do seu império. Deus colocou a sua imagem no homem como seu representante. E daí estabeleceu o domínio cultural. Existe um livro da Nancy Pearce chamado Verdade Absoluta, onde ela diz que o cristianismo tem que ser resgatado da sua prisão cultural. Nós, ao invés de sermos uma cultura dominante como já fomos, nós nos tornamos uma subcultura, até mesmo com um vocabulário próprio, o evangeliquez. José se vestiu como egípcio e foi falar com Faraó, e ministrou como um egípcio aos egípcios, e exerceu uma influência como grão-vizir de todo o Egito. Hoje nós temos pessoas que acreditam que para adorar Jesus, você precisa colocar assim na sua testa Jesus, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós acreditamos que se uma música não tiver Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Jesus, 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 não pode ser uma música cristã. Mas eu fiquei aqui de lhe dizer que se uma música fala do amor de um homem para uma mulher, do amor de um homem para com a sua família, essa música é uma música cristã. Todos estão me entendendo? O propósito de Deus para a humanidade é o domínio cultural. Toda cultura deve ser influenciada para o reino mediante filhos que são infiltrados no sistema. A pedra fundamental ou pilar, a razão metafísica, ontológica da criação do homem é o mandato cultural. E o casamento, eu vou repetir, o casamento é a fundação de toda a civilização. Eu vejo pessoas se posicionando contra o casamento gay, contra os homossexuais, o homossexualismo como uma prática, não o ativismo gay, vamos dizer. Está certo você se posicionar contra o pecado, mas nós estamos somente enxugando o gelo, porque a grande base a ser sustentada é a relação matrimonial entre homem, mulher e filhos. Você vai ver, eu não quero ser aqui determinista e fechar isso, um assunto tão complicado, tão complexo, mas quando você vê casais com filhos homossexuais, você tem que investigar o nível de promiscuidade anterior daquela família, porque, acredite, pombagira não tem sexo. Alguém está comigo aqui? O adultério é mais assintosamente explorado, exposto na Bíblia do que a homossexualidade. E o adultério pode resumir a quebra dos 10 mandamentos em um só ato. O que eu estou dizendo é que a raiz disso tudo é a destruição da família. Se nós recompormos e restaurarmos a família, nós vamos restaurar a civilização. Antes de haver uma cidade, um país ou uma civilização, havia uma família. Por isso que o Estado não pode intervir na família como ele quer intervir na família, porque antes de existir Estado havia família. A história ficou dividida em Gênesis 3,15 entre a semente da mulher e a semente da serpente. 2 sementes na terra em guerra, a semente de Deus e a semente da serpente. Nunca haverá paz entre elas. 2 sementes, 2 reinos, 2 altares. A semente da mulher se manifesta no nascimento de Jesus, Emanuel, Deus no mundo. A semente da mulher esmagou a cabeça da serpente e teve o seu calcanhar ferido. Em Gênesis 9, Deus repete a aliança de Gênesis 1:28 e fala para Noé: multiplicai, sede fecundos, enchei a terra, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e sobre os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. O mandato cultural continua mesmo depois da queda.
Em Gênesis 12, então Deus escolhe um homem e diz: Deus revela o seu plano de abençoar todas as famílias da terra mediante uma família. Deus disse para Abraão: em Abraão serão benditas todas as famílias. Deus não chamou Abraão para abençoar um homem, um indivíduo, mas para abençoar um casal, uma família. Tem homens que pensam que são prósperos porque a prosperidade está nele, sua esposa está em casa segurando por vezes a barra, ele acha que a prosperidade vem do trabalho dele. Experimente deixar a casa e quebrar a aliança para ver o que vai dar. E a chamada para Abraão é: eu vou abençoar a sua família e você vai abençoar as famílias da terra mediante a sua família. Deus quer abençoar a família para que aquela família abençoe as outras famílias. Deus repete as promessas que fez a Abraão, a Isaac e depois a Jacó. Nós precisamos ter um entendimento bíblico de gerações. Deus trabalha através de gerações. Quanto tempo dura uma geração? O intervalo médio de um tempo, de uma geração, é o tempo entre o nascimento dos pais e o nascimento da sua descendência, dos filhos. Hoje nós temos a geração dos baby boomers, baby busters, a geração X, da qual faço parte, a geração Y, a geração Z, a geração Alfa, que é aqueles que estão nascendo agora, e só Deus sabe o que está vindo por aí. A Bíblia é um livro de gerações. Os judeus acreditavam que uma geração está conectada à outra. Isso significa que temos um futuro seguro quando honramos nosso passado. Eu vou esperar você pensar. Quando você desonra o seu passado, ao desonrar seus pais, seus líderes, você amaldiçoa o seu futuro. A propósito, pastores auxiliares, pastores amigos, líderes, honram seus pais espirituais para que se prolonguem os seus dias no ministério. Nós somos todos parte de uma conexão intergeracional. Nós precisamos de uma visão multigeracional. Em Êxodo 3, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus de 3 gerações, um Deus de muitas gerações. Deus está nos céus, vendo surgir uma geração após a outra, surgir para então desaparecer. Tem gente que se acha. Você está aqui por uma geração, para servir essa geração e empoderar a próxima geração. E o seu teto é o piso da próxima. A Bíblia é um livro geracional. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou os patriarcas. Mas nós caminhamos de uma igreja multigeracional para uma igreja unigeracional, porque nós acabamos com o futuro com a nossa escatologia esquizofrênica. Lutero disse: se o mundo fosse acabar amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. Continue plantando uma árvore. Transformamos nossa mensagem em um evangelho unigeracional. Por quê? Não há mais futuro. Os deixados para trás. É a grande tormenta. É a marca da besta. É o meio besta, o 333. O salmista diz: Senhor, não colhas a minha alma até que eu anuncie a tua palavra a esta geração e a próxima. Vamos falar comigo aqui, nessa geração e a próxima. Diga: essa geração e a próxima. E nós temos que conectar as gerações. Nós precisamos nos conectar às futuras gerações. A geração do vídeo, que nunca vai conhecer um teclado. A geração dos nossos filhos, que pensam e têm uma cabeça bem diferente. A gente não pode esmagar aquilo que está surgindo, porque é diferente de nós. Entenda que na antiguidade Abraão, Isaac e Jacó vestiam a mesma roupa e se entendiam. Hoje está todo mundo diferente. E gradativamente muda mais ainda. O homem de bem, diz a Bíblia, deixa herança para os filhos dos filhos. Salmo 90 diz: apareçam as tuas obras aos filhos dos nossos filhos, confirma a obra das nossas mãos. Gênesis 12 diz: a tua semente darei essa terra, a tua semente, Abraão, a tua semente, a tua descendência. Gênesis 13 diz: toda essa terra que vês hei de dar
ti e a tua descendência para sempre. Você já pensou que no meio de tanta gente que existia, por que Deus escolheu justamente Abraão? Por quantas pessoas Deus passou e não deu tarefas grandiosas? Por que em meio a milhares Deus escolheu Abraão? Eu vou lhe mostrar por quê. Está em Gênesis 18, verso 18. Diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias das nações da terra, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo acerca do qual ele tem dito. Deus está dizendo: eu chamei Abraão porque ele vai passar a aliança à próxima geração. É por isso que eu escolhi Abraão, porque Deus não está interessado em líderes que não vão passar a aliança para a próxima geração. Existe um texto na Bíblia tão estranho, acredite, sucesso é sucessão, que é um texto tão confuso para mim, porque Deus queria matar Moisés. Então Zípora vai lá e circunda o menino, e Deus desiste de matar Moisés. Por quê? Porque Moisés não passou aliança para o seu filho. Deus falou: você não interessa para mim. Tenso, né? Deus não tem interesse em líderes que não queiram passar adiante a sua liderança. Hoje toda a nossa pregação é para apenas uma geração, coisa do tipo: como podemos obter um milagre, uma bênção, uma salvação? O evangelho foi individualizado, mas o reino de Deus é multigeracional. Uma geração é muito curta para cumprir tudo o que Deus quer fazer. Eu tenho tanto texto para ler, para embasar isso. Deuteronômio 4:9, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que com os olhos tem visto, e não aparte do seu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Salmo 127, Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: seus descendentes serão poderosos na terra. Deus disse a Abraão: reis procederão de ti. Reis procederão de ti, Abraão. Deus diz a Abraão que líderes e governantes, reis e autoridades serão seus filhos. Hoje nós treinamos nossos filhos para ir para o céu. Nós queremos simplesmente que eles sejam salvos. Só que a salvação é só uma porta de entrada para o reino. E depois que você se torna filho, então você é herdeiro e co-herdeiro. A salvação é uma porta de entrada. A salvação não é o final. Nós precisamos pregar o evangelho do reino de Deus e não o evangelho da salvação. Qual é a diferença disso? O evangelho da salvação é uma fuga. Vamos viver da terra para o céu, ao invés de viver assentados nas regiões celestiais para a terra. Então não podemos pregar a salvação é o início de uma jornada. É como a cruz. A cruz, não dá para pregar um evangelho que não tenha cruz. Mas a cruz não é o final. Tem um domingo de manhã e boa parte da igreja está presa na sexta-feira à tarde no caminho de Emaús. E foram as mulheres que foram lá ver o túmulo, e foram elas que os anjos disseram: vai lá e diga aos apóstolos que ele está vivo. Não havia um apóstolo entre os 12, mas depois da ressurreição, as mulheres pregavam para os apóstolos. Treine os seus filhos para liderar. Treine os seus filhos para serem grandes para Deus. Porque os ímpios têm que ser os maiores cientistas, escritores, poetas. Porque os perversos têm que ser as pessoas mais ricas.
porque meu reino não é desse mundo. Você não entendeu nada do evangelho. Mundo é cosmos, cosmos é o caos maquiado. O princípio grego de estética, de beleza, é o cosmos. Ou seja, tem um negócio horrível aqui, então vamos fazer uma fachada aqui para esconder o que está lá atrás. Por fora é belo e estético, por dentro está apodrecendo. Isso é cosmos, é o caos maquiado. O reino de Deus é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Não é comida nem bebida. O reino de Deus é essência, é valor, é princípio, é moral, é algo presente. Se disserem que está ali ou acolá, não creia, ele está no meio de vocês. Nosso chamado é pintar uma realidade nova ao nosso redor. Somos arquitetos culturais. Fomos chamados, conforme diz Isaías 51, verso 16. Eu ponho sobre você a minha mão, as minhas palavras na sua boca, enquanto estendo novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra são estendidos quando nós temos o ministério profético verdadeiro, não o xalalala, nem o eis que eu te digo, nem as meninices e as confusões que estão por aí. Ministério profético até hoje no Brasil nós não sabemos o que é. Ministério profético é chamar as realidades do reino de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, verso 9 e 10, que pela igreja nós estamos mostrando a sabedoria de Deus aos principados e potestades. Sabedoria não é algo estático, parado, como uma concentração de muitas informações, um cabeçudo, um cabeção, que fica lá se achando o tal porque sabe das coisas. Não, Jesus disse, a sabedoria é conhecida pelos seus frutos, a sabedoria é conhecida pelos seus resultados, a sabedoria é conhecida pelas suas obras, palavras de Jesus. Ou seja, a sabedoria tem um uso efetivo, a sabedoria tem um resultado efetivo, a sabedoria é chaves que abrem portas, a sabedoria é soluções para os problemas da terra, a sabedoria é mostrada quando nós resolvemos situações que são impossíveis nessa cidade, no Brasil, nas nações. Há 2000 anos a igreja está mostrando a sabedoria de Deus aos principados e potestades. O fermento, 3 medidas dele, está levedando a massa. As pessoas tentam tirar os crucifixos, tentam acabar com o Natal, tentam acabar com a Páscoa, colocando ovo e coelho e não o cordeiro, ovos de chocolate, nada contra chocolate, mas as pessoas tentam destruir a fé cristã dizendo que o Estado é laico. Aí, eu vou lhe informar uma coisa: faça um bolo, coloque fermento dentro dele, depois tente tirá-lo. Não dá mais, está consumado, a vitória já é do Cordeiro. Abra o livro de Apocalipse e entenda o melhor na perspectiva de que o texto mais citado do Antigo Testamento no Novo é: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos no estrado dos teus pés. A construção de Apocalipse é a derrota de todos os inimigos do Cordeiro na história até Apocalipse 21, 22. Todos os inimigos de Deus estão sendo sujeitos à sua autoridade, mas isso acontece mediante fomes, pestes, terremotos. Eis que faria abalar todas as coisas, que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Está tremendo, as pessoas estão na rua. São as dores de parto. Algo está nascendo, e para nascer algo tem que sair, e muitos desses estrondos, desses abalos, é para que as coisas abaláveis sejam derrubadas, para que somente um reino inabalável permaneça de pé. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Então a Bíblia é um livro sobre mordomia e não sobre prazer. Jesus disse: eu oro para que não os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós estamos pregando contra essa declaração. Você não nasceu para fugir, você nasceu para lutar. Diga para o seu irmão: seus filhos serão líderes poderosos. Serão donos de empresa, cabeça, não cauda. Donos de companhia, não somente empregados. Seus filhos serão donos do lago e não os pescadores do lago.
É assim que a Europa foi construída, a Suíça, as grandes cidades da Basileia. É assim, essa ideia de reino aqui, reina agora. Você vai lá na Catedral de Saint-Pierre, João Calvino. Aí existia no período católico, você sabe, aquela catedral era uma catedral católica, gótica, que depois se transformou protestante, em 1536, e depois se tornou um templo iluminista, um templo da razão, e eu vou lhe contar a história. Quando Calvino chegou na cidade, haviam muitos, eles trabalham com muitos símbolos lá, muitas imagens, muitas pinturas. Depois das trevas virá a luz. Calvino disse: está errado, depois das trevas a luz chegou. A consciência dos reformadores, estamos falando de reforma agora, era de que o reino de Deus está aqui e está agora, e que o príncipe desse mundo já foi expulso, já foi julgado, que Jesus já venceu, e a vitória do Cordeiro é a vitória da igreja. É por isso que eles evangelizaram a Europa. Mas depois da reforma, quando Calvino morreu, veio Teodoro de Beza, assumiu a universidade, e Beza também morreu, a fé se transformou uma coisa racional. E você chega até a Catedral de Saint-Pierre em Genebra, você vai ver várias colunas de mármore pentélico, no sentido neoclássico, daquelas colunas que se colocavam no templo dos deuses e também na frente dos bancos. E você vai descobrir na frente uma imagem do profeta Jeremias posta pela prefeitura de Genebra, com o rosto virado, chorando. A catedral está aqui, ele está com o rosto virado, chorando. E você pergunta por que Jeremias não quer olhar para a igreja de Saint-Pierre? E por que ele está chorando? Porque ele está chorando porque aquele movimento de reforma, aquele movimento de transformação, que foi chamado a Jerusalém do século XVI, um farol para o mundo inteiro, se transformou num templo iluminista, um templo da razão, um templo do raciocínio, onde as pessoas, ao invés de viver a transcendência do evangelho, o poder espiritual de Deus, se transformaram em gregos, pensadores, para dentro, pessoas simplesmente que operam na razão, que tentam empacotar Deus, colocar Deus dentro de uma caixa, sistematizar a teologia e controlar. Os gregos, eles adoravam somente aquilo que eles podiam entender. Na verdade, eles adoravam a razão, e eles queriam colocar tudo dentro de uma perspectiva do entendimento. Hoje, quantas igrejas se transformaram em um centro, uma igreja iluminista, onde simplesmente o que opera é a razão, onde se adora a Deus em mente e em verdade. Você entendeu meu ponto? Quantos estão comigo até hoje? E Jeremias está chorando, porque a igreja, ao invés de ser o lugar onde a terra e o céu se encontram, esse é o lugar onde a terra e o céu se encontram. Esse é o lugar onde o câncer encontra algo mais poderoso do que ele. Esse é o lugar onde o divórcio vai embora. Esse é o lugar onde milagres acontecem. Esse é o lugar onde os anjos passeiam. Essa é a porta dos céus, onde anjos sobem, onde anjos descem, onde há uma manifestação irresistível, um farol para toda a cidade, que vai redimir a cidade. Cada igreja local plantada é o lugar mais alto. A igreja, ao contrário do que muitos pensam, ela não é simplesmente uma religião. A igreja é um governo. A palavra igreja existe da época de Alexandre o Grande, que eram os conselhos de anciões que se reuniam para decidir as políticas públicas de uma cidade. Então reunia a assembleia, a palavra assembleia que está lá em Atos capítulo 19, que eles reuniram a assembleia naquele episódio de Diana, grande Diana dos Efésios. Então eles reuniram a assembleia, a eclésia secular, para decidir acerca do que fariam com aquele imbróglio que estava acontecendo dentro do anfiteatro de Éfeso. Porque eles decidiam, e o que eles decidiam estava determinado. As duas vezes que Jesus cita a palavra eclésia, que é pegada, emprestada dos gregos, ele fala: o que vocês, quando vocês se reúnem, o que vocês decidirem, será decidido por mim.
o que ligarem na terra será ligado nos céus. A igreja é o lugar mais alto dessa cidade. A igreja é o lugar mais alto do que a prefeitura. A igreja é mais alta do que os tribunais. Daqui sai o comando, de Sião procederá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, e as multidões afluirão para o monte da casa do nosso Deus. Esse é o lugar do governo da cidade. Daqui vocês podem governar a cidade e toda a região. Me ajuda aí, irmão. Mas o que é que o diabo fez? O diabo mentiu para nós, nos transformando simplesmente numa religião e um templo da razão. Vamos agora fazer uma análise bíblica, hermenêutica, homilética das palavras de Cristo. Então nós vamos para a igreja simplesmente para ter bons conselhos. Somos bons rapazes, bons moços. Eu preciso do horário. Bons moços, boa gente. A teologia liberal de Paul Tillich, século XIX, contaminou nossas estruturas. Ao invés de sermos revolucionários, como diz Atos capítulo 17, verso 6, que diz: os que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os fariseus falam para os apóstolos: vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. A gente vê aquelas ideias de que a igreja estava escondida, a igreja estava acuada. Não, a igreja estava avançando, a igreja estava conquistando. O maior movimento de conquista da história, de crescimento da história, chama-se a igreja. O primeiro século sacudiu o Império Romano, o segundo século, o terceiro século, até que Roma dobrou-se diante do Cordeiro, diante do carpinteiro de Nazaré. Eu costumo dizer que eu me converteria à fé cristã só lendo história. Como é que um homem morto dentro da periferia de uma empoeirada Judéia se torna o epicentro da história? Não pela força de armas, não pela espada dos conquistadores, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo anúncio do reino de Deus. Paulo diz: quando vocês se reúnem, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A palavra é cantangelo. Cantangelo diz o seguinte, que é um anúncio público. Quando nós tomamos Santa Ceia, Paulo fala: vocês estão anunciando que os principados e as potestades foram vencidos. Vocês estão anunciando que a doença foi vencida. Vocês estão anunciando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei. Ele não será o Rei, Ele já é o Rei, será o Rei para sempre. O reino de Deus é uma coisa para hoje, para agora. Mas nós transformamos por vezes o evangelho numa coisa intelectual. E eu não estou falando de uma fé cega. Não existe nada tão inteligente como ser cristão. As pessoas às vezes chegam para você e falam assim: você é crente? Eu falo: você não é? Você é louco? Você está maluco de não ser crente? Eu tenho amigos hoje, pessoas conhecidas no Brasil, no mundo, articulistas, que não converteram aqui, não nasceram de novo, mas eles fizeram a conta matemática e diz: a única coisa que dá certo é a fé cristã. Eles fizeram as contas, a única conta que bate é esse livro que criou o seu mundo. E eu vou terminar. Sabe, você vê a genealogia do Jonathan Edwards e do Bertrand Russell, que era um ateu. Jonathan Edwards foi o avivalista do primeiro despertamento americano. Você vai ver os filhos de Jonathan Edwards. A linhagem dele é de juízes, governadores, pessoas com autoridade, empresários, pessoas bem-sucedidas, porque Deus, Ele encontra um homem e a obediência daquele homem vai abençoar toda a sua linhagem para sempre. Eu abençoarei você em até 1000 gerações, terei misericórdia de você em até 1000 gerações. Por causa de Davi, que obedeceu a Deus, Deus diz: se Salomão falhar, eu vou até açoitá-lo, mas não vou tirar dele a minha misericórdia e a minha graça. Um homem que obedeceu a Deus, ele tem o poder de abençoar a sua. É por isso que você não pode se preocupar com os seus filhos. Você tem que se preocupar em ser fiel a Deus, porque se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, as suas futuras gerações. Aí quando você vê a linhagem de Bertrand Russell, é o caos,
é a desordem, são mendigos, são pessoas desamparadas. Gênesis 22 diz que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então a Bíblia diz: abençoaram a Rebeca e lhe disseram: eis a nossa irmã, se tu a nossa mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Deus diz que dará as portas da cidade. As portas da cidade é o lugar do poder, onde os anciões, o Congresso se reúnem. Toda a política pública era formulada nas portas da cidade. As portas da cidade hoje é o Palácio do Buriti, em Brasília, o Palácio do Planalto, a Casa Branca, a Casa Rosada, o Kremlin. Nós precisamos investir o que podemos na criação, treinamento, desenvolvimento de nossos filhos e discípulos. Nós não teremos uma sociedade transformada com filhos perdidos e casamentos destruídos. Separar tempo para os filhos é o núcleo do reino de Deus. A base da nossa conquista é construir famílias fortes que se multipliquem e dominem a terra. Nós queremos construir um ministério forte, construamos famílias fortes. A estratégia do mandato cultural de conquista é revelada na forma dos hebreus. Cada um lutava com a bandeira da sua família. Quem não tinha bandeira de família não podia lutar com o estandarte das suas gerações. O sacerdócio era geracional. Somente os filhos de Levi poderiam servir no santuário. Tem muita gente sem linhagem familiar, sem estar conectado a uma linhagem espiritual, querendo servir a Deus, vai levar pancada. Está descoberto. É aqueles que dizem em nome do Paulo, que em nome de Cristo que Paulo prega, eu te expulso. Eu conheço a Paulo, conheço a Jesus, mas você não sei quem é. Arrancou a roupa deles, eles saíram correndo, porque sem cobertura você apanha muito do capeta. O Talmud diz: quando ensinamos ao nosso filho, ensinamos o filho do nosso filho. O quinto mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Aristóteles pensava que as relações entre pais e filhos são análogas entre o homem e Deus. Os pais são a representação de Deus. Verdadeira espiritualidade tem a ver com respeito à autoridade. Mas quando os nossos pais deixaram de ser heróis? Quando? Houve uma propaganda do Boticário, outrora, na Globo News, muito interessante, em que no Dia dos Pais, antes do progressismo politicamente correto assumir as emissoras, eles fizeram propaganda assim, o menino falando: meu pai destruiu o monstro que estava debaixo da cama. Meu pai foi me salvar quando eu viajei com a tia chata e ele foi me buscar. Meu pai me protegeu do homem do saco. Eu me lembro daquele corte cogumelo de cabelo, que era o corte que o pessoal deixava só o cogumelo aqui em cima. E aí ninguém sabia de onde veio aquele corte. Veio de um bairro na França que todo mundo queria se identificar como homossexual, cortava o cabelo daquele jeito. As pessoas, elas não têm mais como referência o seu pai, então elas começam a buscar outras referências, como Anitta, como Pablo Vittar. Por quê? Porque falta um pai em casa, aí a menina fica de cama em cama, de motel em motel, porque não tem homem em casa. Para dar identidade, para dar valor, para dar beijo, dizer: eu agora aprendi a mandar flores para as minhas filhas, elas não vão se derreter quando ganharem as primeiras flores, porque o papai aqui já está mandando flores para elas. E eu tenho que terminar em até 10 minutos. Eu quero falar aos pais hoje. Pai, a falta de força moral é mortal. Esse negócio de filho que tem a chave da casa e chega a qualquer hora é uma tragédia. Esse tapinha nas costas e fala: meu filho, é o Eli, né? Os meninos lá estavam roubando o templo, dormindo com as mulheres debaixo da tenda do templo. Ele diz: meus filhos, não façam isso. Que não façam isso. Aqui você não vai fazer mesmo. O desafio é juntar força e ternura.
ternura com firmeza, proteção e confronto. Pais, ninguém pode substituir você. Tem filhos que são filhos das babás, das creches, da televisão. Eu assisto filme com as minhas filhas, tive que assistir 2 vezes o mesmo filme. Para que servem os heróis? A estratégia é ter qualidade de tempo de qualidade. Porque muitas vezes a rebelião é um pedido de amor. Quando os filhos se rebelam é porque eles estão pedindo seu amor. Quando eles colocam aquele piercing furando assim o cérebro de ponta a ponta, ou aquela corrente, aquelas calças rasgadas, eles estão dizendo assim: olhem para mim, olhem para mim. Muitas das rebeliões dos filhos se devem à rebelião dos pais. Nós perdemos a designação, a configuração, a percepção, a definição do que realmente implica ser pai, ou mesmo a pessoa do pai. A figura do pai foi distorcida, enfraquecida, deturpada, os lares se esfrangalham, as famílias se dissolvem, se pulverizam, se desintegram, se atomizam. As referências paternas e maternas se desestruturam numa falta de referência e modelos e paradigmas. Pais que não beijam, não abraçam, não perdoam. Pais ausentes, pais indiferentes, pais calhordas, pais alcoólatras. Pais gelados, insensíveis e indiferentes produzem quase sempre filhos sem emoções, frios, calculistas e sem sentimentos. Pais estúpidos, brutos e ignorantes produzem na maioria das vezes filhos fracos ou violentos. Pais ausentes e dominadores geram filhos afetivamente carentes, muitas vezes com tendências homossexuais ou mesmo mulherengos, a fim de afirmar aquilo que eles têm dúvida que tem valor próprio. Porque quando você tenta provar sua importância, você está mostrando a sua falta de importância. Pais adúlteros produzem filhos sexualmente deformados. Pais bêbados geram filhos inseguros. Pais mentirosos quase sempre geram filhos sem caráter. Pais preguiçosos têm filhos irresponsáveis, sem perspectiva, sem futuro, sem sonhos. Então a Bíblia diz: eis que eu envio meu servo, o profeta Elias, para conectar as gerações, para restaurar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Fique de pé essa manhã. Os psicólogos dizem, a boa psicologia, a melhor maneira de você fazer uma coisa positiva para os seus filhos é você amar a mãe deles, pai. Quando eles crescem no ambiente de eu vou me divorciar, eles vão viver inseguros com relação ao futuro. Deus disse para Davi: eu vou te fazer uma casa firme. Eu quero dizer aqui em Araçatuba que Deus está erguendo casas firmes, onde vão vir os ventos, as tempestades, por que não? E a casa está chumbada sobre a rocha.